Sim. Boa noite, turma. Dando sequência às nossas aulas da Residência Médica e Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Hoje a gente conta com a nossa ex-residente, ex-recente residente, né, Thais Pacelli, que formou agora. Pedimos a autorização dela para a apresentação de um tema muito importante no nosso hospital, que é o cuidado paliativo dentro da terapia intensiva. Essa gravação ela vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube e este trabalho dela está no site do hospital. De primeira mão, doutora Thais, estou te contando que existe uma biblioteca virtual que o hospital disponibilizou os trabalhos para quem quiser fazer consulta pública lá no nosso site. É aberto para todo mundo consultar. Mais uma vez eu te agradeço, tá? A sua dedicação, os 3 anos que você passou, e também deixo registrado e gravado as boas-vindas aos nossos residentes mais jovens, né, que começaram há 10 dias, e que seja uma caminhada legal como a que esses meninos fizeram. Nossos residentes têm uma lista de presença no chat, eu peço a todos que assinem, deixem os vídeos abertos, áudios fechados. Ao final, a gente pausa a gravação para poder trocar uma experiência. Obrigado, Tatá, mais uma vez. Boa noite, gente. Meu nome é Thaís, igual o Luiz acabou de falar, e eu sou ex-residente, né? Recém-intensivista e formada pelo Metropolitano. Essa aula de hoje, na verdade, foi o meu TCR, né, de finalização de curso ali com o pessoal, e me convidaram para apresentar aqui também, que é um tema muito importante, né, para o nosso dia a dia. Então, o tema é impacto da avaliação precoce pela equipe de cuidado paliativo no CTI. Meu coautor e meu orientador durante a residência toda, né, foi o Dr. Bruno Rezende. Então, vamos lá. Primeiramente, acho importante a gente definir um pouco o que é o cuidado paliativo e a gente também falar um pouco sobre a linha do tempo, dessa trajetória, já que é uma área médica recente, né, em comparação às outras. Então, a definição é o cuidado médico multidisciplinar, ele é especializado, mas ele aborda não só o paciente e a doença em si, mas os aspectos físicos, espirituais, psicossociais do paciente, da pessoa e dos familiares, e isso abrange não só o médico, né? Que a gente tem muito essa cultura de que cuidado paliativo, o médico que está ali junto com a família, mas a equipe multidisciplinar como um todo. A origem do termo dos cuidados paliativos se deu nos hóspices. Os hóspices, eles eram hospedarias para os peregrinos e viajantes, né, de muito tempo atrás, então foi criada essas instituições para ajudar e auxiliar esse tipo de doente, né? Em 1947 foi quando surgiu o primeiro marco em si do cuidado paliativo, que foi o St. Christopher Hospice. Esse foi criado pela Cecily Saunders. Ela era uma enfermeira, uma auxiliar da saúde da época e que criou esse primeiro hospice e começou com essa primeira abordagem de avaliar esses pacientes em fim de vida. Em 1970 foi o primeiro marco aqui do Brasil, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, que ainda não tinha o termo bem estabelecido de cuidado paliativo, mas foi um primeiro momento em que essa fala, né, essa atitude foi iniciada aqui no Brasil. Em 1974 foi quando realmente foi cunhado o termo cuidado paliativo no mundo todo, sendo que em 1980 foi o início aqui no Brasil com esse termo bem estabelecido, né? Então foi o início do cuidado paliativo aqui. Em 1990, a gente tem a primeira definição de cuidados paliativos pela OMS. Nessa fase aqui do cuidado paliativo, a OMS ela traz como um cuidado ativo do paciente, mas que eram feitos somente para pacientes em fim de vida. Então, aqui a gente não tem essa proporção que a gente tem hoje, era muito focado na doença e na pessoa, né? Não era tão focado assim na família, na equipe multidisciplinar. Em 1997, a gente tem a fundação da Associação Brasileira de Cuidados Paliativos, e em 2001 a gente tem o início do cuidado paliativo no nosso meio da justiça, né? Então, tem a portaria número 881, que é o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar, e em 2002 a gente vem com três principais marcos. O primeiro é o Cape Town Declaration. Essa declaração, ela era da Coreia com o Canadá
e com alguns outros países que, em união, eles se juntaram e iniciaram as primeiras discussões para globalizar isso, né? Em 2002, a gente tem a revisão da definição de cuidados paliativos pela OMS. Aqui, diferente de 1990, a gente tem o cuidado paliativo focado no paciente, mas já não é mais aquele paliativo de doentes terminais. O que que é isso? Então, todas as fases das doenças pode ser instaurado o paliativo. Aqui já começa a ser pregado o paliativo com a equipe multidisciplinar, né? Então, enfermeiro, fisioterapeuta, médico, todo mundo é englobado nessa equipe. E começa também a ser mais familiarizado, né? O que que é isso? Começa a ter mais parte a família nesse meio do cuidado paliativo e não só o paciente como era antes. 2002 também a gente tem a portaria número 19, que vai ser o Programa Nacional de Assistência à Dor e Cuidado Paliativo. E aí, em 2005, a gente tem a fundação da Academia Nacional de Cuidados Paliativos aqui no Brasil. 2006, a gente tem a primeira resolução pelo CFM, que é a 1805/6, que daqui a pouquinho eu vou falar um pouco dela. E em 2017, a gente finalmente, né, tem a Política Nacional de Cuidado Paliativo no Sistema Único de Saúde, que é como a gente conhece atualmente. Para a gente falar sobre cuidados paliativos, a gente não pode deixar de falar sobre as leis regulamentadoras. Porque, igual eu tinha falado antes, é uma área nova, jovem, tem muitas dúvidas, tem muitos medos, né, em cima dessa área da medicina, então a gente precisa falar um pouquinho sobre as leis. A primeira, que é o que eu tinha acabado de falar, é do CFM, é a resolução número 1805 de 2006. Essa resolução, ela vai dar suporte para a gente, né, na medicina, para a gente poder suspender os tratamentos fúteis para as doenças terminais incuráveis, isso se for aceito pelo paciente ou pelo representante legal. O pessoal que já está mais para frente da residência já viu, né, algumas reuniões familiares, já passou pelo paliativo, mas o pessoal mais jovem vai ver que é uma coisa que a gente tem um primeiro momento, a gente estranha um pouco, né, essa suspensão dos tratamentos fúteis. Mas isso é muito bem conversado e muito bem explicado durante toda a internação no CTI do paciente. Então, o CFM, ele só dá força para a gente de que isso realmente é necessário, né? Que é um tratamento, não é a gente, como a gente passa no paliativo, a gente escuta muito, né, de alguns familiares que durante várias internações de outros pacientes, de outros familiares, eles têm essa dificuldade, eles têm muito o pensamento de cuidado paliativo é deixar de cuidar. Mas na verdade é o contrário, né? O cuidado paliativo é a gente aumentar esse cuidado para esse paciente. As diretivas antecipadas de vontade, é a Resolução 1995 de 2012 do CFM, é um documento legal que a pessoa faz antes, né, de ter alguma comorbidade, alguma coisa assim, e aí a gente permite com que nós, profissionais da saúde, a gente consiga respeitar essa vontade da pessoa em determinada enfermidade. Na Constituição brasileira, a gente tem a dignidade humana, né? Na morte, na enfermidade. Ela ressalta muito essa dignidade, assim como os cuidados paliativos têm isso implementado na metodologia, né? E também fala para a gente que ninguém, mesmo em situação que ameaça a vida, a gente não pode forçar ninguém a aceitar um tratamento, sendo ele médico, cirúrgico. E a gente teve alteração na portaria de consolidação também em 2017, que era o que eu tinha falado agora, que é quando colocou essa política nacional no Sistema Único de Saúde. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre cuidado paliativo, eu preciso falar um pouco sobre a classificação. Nós temos 4 classificações atualmente do cuidado paliativo. No nosso hospital, em vários outros hospitais também, não só aqui, né, nos outros que eu trabalho também a gente faz nesse estilo. Nós não colocamos o cuidado paliativo dentro dessas caixinhas aqui que eu vou falar para vocês. Por quê? O entendimento do cuidado paliativo, a gente tem que escrever bem descrito mesmo a proporcionalidade para não ficar uma lacuna, né? Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre a classificação, mas vocês vão ver que em muitos lugares a gente não coloca essa classificação assim certinha, né? A gente coloca mais bem descrito mesmo. Então, o cuidado paliativo precoce. São pacientes que eles são portadores de doenças que ameaçam a vida, mas ele tem um bom status funcional. Então, ele consegue fazer as coisas do dia a dia dele, né? Apesar dele ter alguma doença que é grave,
O PPS dele, que é uma escala que a gente utiliza no paliativo, é maior que 60%. Geralmente é improvável que tenha alguma morte decorrente nos próximos meses ali por causa dessa doença de base. O tratamento aqui, a gente vai instaurar um tratamento curativo ou restaurativo, sempre lembrando dos sintomas, né, do controle de sintomas desses pacientes. E o prognóstico deles aqui é de meses até anos. O cuidado paliativo complementar. É um paciente que ele tem uma doença que ameaça a vida. Aqui, o status funcional dele já é intermediário, né? Ou seja, ele já tem algumas dificuldades de realização básica na vida. Então, um PPS entre 40 e 60. Vai ser improvável que esse paciente possa melhorar dali a alguns dias com o tratamento que a gente vai colocar, mas ele pode sim ainda se beneficiar de algumas medidas invasivas, né? Então, aqui a gente vai focar na qualidade de vida dele, mas a gente ainda pode instaurar algumas medidas invasivas para esse paciente. Aqui, o prognóstico dele é de semanas até meses. Cuidado paliativo predominante e exclusivo, a gente já tem os pacientes que eles já têm uma doença que ameaça a vida, mas que tem um baixo status funcional, ou seja, um PPS menor que 40%. Geralmente, eles já são dependentes para atividades básicas de vida, já é um quadro irreversível e que o tratamento que a gente vai instituir é mais ligado à sintomatologia desses pacientes. Por quê? Porque o tratamento curativo ele já não é possível mais nessa fase de vida. Então, aqui a gente não adiciona mais, no predominante, a gente não adiciona mais terapias fúteis, né, invasivas, e o prognóstico desses pacientes é estimado ali de dias a algumas semanas. Já o paliativo exclusivo já é um cuidado de fim de vida, ele é parecido com o predominante quanto ao status funcional, mas o declínio dele aqui clínico é muito rápido. A gente sabe que nesse tipo de paciente, o prognóstico geralmente é de horas até poucos dias, né? E aqui a gente suspende as terapias invasivas, a gente foca no controle de sintomas, a gente foca num conforto para esse paciente no fim de vida. No metropolitano, a gente teve a implantação do cuidado paliativo em si, né, bem relatado e descrito em 2019. Esse cuidado paliativo aqui no nosso hospital, ele começou com demanda, né? O que que é isso? O COVID e a UCAD começaram a demandar e começaram a mostrar a importância desse tipo de tratamento dentro do nosso hospital. O pessoal que entrou depois da gente, acho que não chegou a pegar a unidade de cuidado de alta dependência, que era a UCAD, mas ela era uma ala dentro do hospital, lá na clínica médica, em que os pacientes, eles eram mais dependentes, né? O que que é isso? Eram traqueostomizados, era dependente de cuidado, precisava de mais a ajuda da fisioterapia. Depois essa unidade acabou sendo desfeita, porque a gente entendeu que todos os pacientes ali demandam, né, esse tipo de cuidado. E aí junto veio o COVID, que precisou aumentar essa equipe, né? Precisou organizar uma equipe bem estabelecida. O meu estudo, que eu e o Bruninho, a gente fez aqui, foi em 2023. Nessa época, era um enfermeiro, que era a Adriana, e dois médicos, que era o Bruno e a Ana, na unidade de internação. E essas três pessoas davam conta do paliativo do hospital todo. Junto com isso, tinha os treinamentos das equipes multidisciplinares, né, que faziam com que aumentasse a demanda de solicitação de interconsultas, e não só para isso, para poder entender também qual paciente que tem essa indicação, já, né, na admissão. Então, eram e são treinamentos muito necessários durante a nossa permanência no hospital. Para justificar o porquê que a gente teve esse impulso de fazer esse tipo de estudo, né? Na literatura, vocês vão ver que vários artigos, apesar de ser recente, a gente já tem uma literatura boa sobre cuidados paliativos, só que nunca foi falado durante esses estudos que foram feitos, quanto tempo de internação do CTI seria ideal para a gente chamar a equipe de cuidado paliativo. Por quê? A maioria deles aponta para a gente que a avaliação precoce dessa equipe ela seria uma avaliação boa, né? Uma avaliação que seria ideal para esses pacientes, só que eles nunca falaram com quanto tempo isso seria considerado precoce. Então, a gente, junto ali com a equipe de CTI, a gente colocou 48 horas como avaliação, né, para ter maior efeito, e a partir disso a gente começou a fazer essa análise se teria mesmo um efeito no tempo de internação do CTI. O objetivo seria mudar, né, a rotina das UTIs,
ter um maior número de solicitação de interconsultas, maior velocidade de definição desses pacientes. Então, a minha hipótese. São pacientes avaliados pela equipe de cuidado paliativo em até 48 horas, que a gente colocou como grupo de pacientes precoce, e os pacientes avaliados pela equipe de cuidado paliativo após 48 horas, que são os pacientes considerados tardios. Isso a gente vai avaliar os dois grupos e ver se teve uma redução no tempo de internação do CTI. Então, o objetivo geral vai ser determinar o impacto gerencial da avaliação do cuidado paliativo precoce na equipe de cuidado paliativo em si, com os pacientes com critérios de elegibilidade bem estabelecidos, que eu vou falar daqui a pouco. E nós temos uma lista de objetivos específicos, que vai ser comparar o perfil de idade, CC e SAPS com o tempo de internação, escrever a categoria do sexo com desfecho hospitalar, escrever o perfil de comorbidades pelo NEC-PAL, que eu vou falar um pouquinho já já também, avaliar o efeito univariado e multivariável na idade, sexo, CC e SAPS, e avaliar o efeito nas variáveis idade, sexo e CC e SAPS sobre o tempo de internação, e descrever o perfil do tempo de cuidado paliativo e o perfil do tempo de cuidado paliativo estratificado pelo sexo, e atendimento e desfecho hospitalar também. A minha metodologia foi um estudo unicêntrico, transversal, retrospectivo e observacional. Foi realizado aqui no Metropolitano, né, nas unidades de terapia intensiva. O período de avaliação foi de 1 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023. A gente utilizou como base de dados o PubMed e a ferramenta para avaliação foi o NEC-PAL, junto com o TASI, que foi o local de coleta de dados de prontuários que eu utilizei, né? Aqui eu trouxe para vocês o NEC-PAL. Ele é uma ferramenta que é muito utilizado pelos equipes de cuidado paliativo. Ele contém uma série de perguntas surpresas que já vão te triando para qual paciente pode ser mais elegível. E aí a gente tem as doenças definidoras, né? Doença oncológica, pulmonar crônica, cardíaca crônica, demência, fragilidade, doença neurológica vascular. Essa lista toda aí a gente utilizou para poder triar os pacientes que foram avaliados pelo paliativo. Vocês vão ver que algumas vezes ele pode até não ter uma doença definidora, né? Então a gente teve que retirar ele do estudo. Então, com isso, o critério de inclusão foram pacientes maiores de 18 anos internados no CTI, com um pedido de interconsulta para a equipe de cuidados paliativos, foram classificados como elegível pelo NEC-PAL e foram admitidos diretamente no CTI, ou seja, os pacientes que chegaram pela unidade de internação e internaram depois no CTI ou tiveram na UDC muito tempo e depois foi para lá, então a gente excluiu esses pacientes do estudo. O critério de exclusão que a gente utilizou foram os menores de 18 anos, que não fossem elegíveis, que tivessem passagem prévia pelos outros lugares do hospital e que tivessem sido avaliados antes por outro médico. Vamos supor, o médico horizontal tinha definido cuidado antes da avaliação, antes do paliativo entrar no caso. Então, a gente excluiu esses pacientes. No total, no ano de 2023, foram 366 pacientes avaliados pela equipe de cuidado paliativo. O estudo, a gente incluiu 154 e foram excluídos 212 no total. Então, não admitidos diretamente no CTI foi 135, 12 tiveram alta antes da avaliação, 28 foram avaliados pelo médico assistente, 23 não tinham doença definidora e 14 tiveram óbito antes da avaliação. E aí a gente vem para a parte dos resultados, né? Aqui a gente tem a estatística resumo do nosso trabalho. Então, tem basicamente um resuminho mesmo de tudo que a gente conseguiu coletar. O que a gente conseguiu ver com todos os resultados que a gente teve? A maioria dos nossos pacientes são idosos. Isso aí a gente já vê no nosso dia a dia mesmo, né? Muito idoso internado no metropolitano. Outra coisa que a gente conseguiu notar é que todos os pacientes, tanto do grupo tardio quanto do grupo precoce, eles tiveram um risco moderado de mortalidade. Então, o ICC e SAPS, eu esqueci de falar para vocês antes, esses dois são scores que a gente consegue utilizar já no início da internação desse paciente no CTI. Vocês vão ver que lá no TASI, na planilha lá, você tem uma partezinha que é do SAPS. Então, os horizontais, quando o paciente interna no CTI deles, eles já preenchem esses SAPs e aí já fica estratificado esse risco do paciente.
Então, esses dois scores, eles conseguem mostrar para a gente qual que é o grau de gravidade e de mortalidade desse paciente já no início da internação. Os pacientes que foram avaliados pelo paliativo nesse período, a gente conseguiu ver que eles têm um risco moderado de mortalidade e eles tinham um alto grau de gravidade clínica, ou seja, já eram pacientes muito graves já no início da internação. E a gente viu também que tinha uma maior heterogeneidade para as variáveis do grupo da avaliação tardia, exceto para a internação hospitalar. Então, aqui a gente consegue ver no estudo que o SAPS ele não teve diferença entre os dois grupos. Pode parecer que é uma coisa ruim, mas para o nosso tipo de estudo foi uma coisa muito boa. Por quê? Conseguiu mostrar para a gente que o score de gravidade do início da internação, que é o SAPS, não mostrou diferença entre os dois grupos. Ou seja, se a gente conseguir demonstrar que teve uma redução da internação dos pacientes precoces, aí o pessoal pode falar assim, ah, mas é porque o grupo tardio, eles eram mais graves, então eles ficaram mais tempo internados. Então a gente conseguiu demonstrar que não. Os dois grupos, já no início da internação, eles eram igualmente graves, né? Então, isso para a gente foi uma coisa muito boa no decorrer do estudo, no final do estudo, né? Quando a gente conseguiu ver isso. Aqui, é basicamente o nosso desfecho, o nosso objetivo geral, né? O que que a gente consegue ver com essa tabela? A idade não fez diferença, né, no nosso estudo, então a gente vê um p-valor menor que 0,05 ali. O ICC também não teve uma significância estatística, mas a gente notou que entre o grupo tardio e o grupo precoce, a gente vê sim que teve uma diferença significativa. A gente tem um p-valor menor do que 0,05, então isso mostra para a gente que tanto a internação do CTI quanto a internação hospitalar, o grupo precoce teve uma redução nesse tempo, né? Os pacientes que foram avaliados precocemente pela equipe de cuidado paliativo conseguiu ter uma internação do CTI em dias menor que o grupo tardio. E não só no CTI, como no hospital em si. Além disso, a gente conseguiu ver que o tempo de solicitação, como a gente já pensava, né, foi menor, porque para ser avaliado de uma maneira antes de 48 horas, tinha que ter sido solicitada essa interconsulta rápido. E aí a avaliação do paliativo foi mais rápida também, né? Porque como chamou antes essa equipe para avaliar o paciente, a avaliação deles foi de maneira rápida também antes das 48 horas. Aqui são gráficos que a gente consegue ver isso. Então, a internação do CTI em dias, a gente nota aqui que o grupo tardio, ele teve mais dias de internação, e a internação hospitalar também a gente nota que o grupo tardio teve maior tempo de internação. Assim como a gente consegue ver que o precoce teve uma redução desse tempo de internação. Aqui a gente conseguiu já demonstrar o nosso objetivo geral, né? Que era essa redução. O nosso impacto gerencial foi muito grande. A gente conseguiu demonstrar isso com números, que antes a gente tinha muito na literatura falando que isso era uma realidade, mas a gente não tinha isso palpável, né? Com os nossos descritores, com os nossos pacientes. Então, isso aqui foi muito importante para a gente. Aqui é o tempo de espera até a avaliação, igual eu tinha falado, o grupo tardio teve maior tempo de espera para ser avaliado em relação ao grupo precoce. E aqui a gente tem o desfecho hospitalar. Essa parte aqui também é muito legal da gente mostrar, porque a gente vê que o sexo não tem uma relevância muito grande, então feminino e masculino teve o mesmo tempo de avaliação, né? Só que no desfecho hospitalar a gente vê que foi muito parecido. Então, o grupo tardio com precoce teve mais ou menos o mesmo tanto de altas. O grupo tardio e precoce teve parecido número de óbitos na enfermaria e óbito no CTI. Isso aqui também demonstra para a gente a importância dessa análise. Por quê? A gente poderia ter falado, igual eu falei, olha, teve redução do tempo de internação com o cuidado paliativo no grupo precoce. Mas aí vocês podiam me falar também, ah, mas teve redução porque o grupo precoce morreu mais. Então aqui a gente consegue falar que não. O número de óbitos, né, o porcentagem de óbitos, a porcentagem de alta hospitalar foi igual. O que a gente conseguiu mostrar é que teve redução no tempo de internação e, em si, redução no tempo de sofrimento desses pacientes, né? A gente consegue mostrar isso para vocês com esses números que a gente conseguiu obter aqui.
As comorbidades de Charlson, a gente colocou também, analisou certinho pelas doenças. Uma coisa muito interessante que a gente conseguiu ver é que a fragilidade foi a doença mais predominante, né, nos nossos pacientes. Isso é muito interessante por quê? Porque a fragilidade é uma doença que o paciente entra no hospital e já está com ela, porque ele já é frágil. Então, por que que a gente não chama rápido o paliativo, né? Ou então, por que que a gente já não define? Então, isso aqui é muito importante para a gente poder entender que o cuidado paliativo, ele é uma coisa que a gente chama no início da internação, né? Que a gente deveria ter esse cuidado com o paciente. Assim como doença cardíaca foi a segunda, a doença neurológica vascular, doença pulmonar crônica, são todas doenças que os pacientes eles já chegam no hospital, já têm ela há mais tempo, né? São doenças crônicas. Então, isso aqui mostra para a gente a importância de a gente ter essa solicitação da interconsulta, ou avaliação, ou a definição de cuidado de maneira mais precoce para os nossos pacientes que estão sendo internados aqui. Aqui também a gente consegue ter uma noção legal, porque esses gráficos aqui, a gente, durante o estudo, a gente conseguiu avaliar qual foi a proporcionalidade de cuidado que foi estabelecida para esses pacientes. Colocamos, né, ordem de não ressuscitar, ordem de não entubar, a não intensificação de terapias, a retirada de medidas invasivas e o suporte invasivo, se estava sendo feito ou não. Nós conseguimos ver que todos os pacientes, a maioria dos pacientes que foram avaliados precocemente, ordem de não ressuscitar, ordem de não entubar, não intensificação de terapias, tudo foi maior no grupo precoce, né? Ou seja, foi mais realizada, foi mais proporcional para esses pacientes. E o grupo tardio, ele teve o maior número de suporte invasivo. Então, a gente viu que se o paciente tiver uma indicação de cuidado paliativo e for avaliado tardiamente, talvez essa demora ali para chegar, a gente teve maior invasibilidade desse paciente, né? Nosso tratamento foi mais invasivo. E isso influenciou diretamente no desfecho desse paciente, no tempo de internação dele. Aqui o SAPS, que é o nosso score que eu falei para vocês, a gente consegue notar durante o decorrer do estudo algumas coisas. Dentre eles, a probabilidade de alta óbito no CTI e óbito na enfermaria. Quanto maior o SAPS já no início da internação, a gente consegue ver que a probabilidade dele ter alta do hospital é menor. Então, inversamente proporcional, a gente tem um óbito no CTI. Então, quanto menor o SAPS no início da quanto maior o SAPS no início da internação, maior a probabilidade do óbito no CTI. E o que a gente consegue ver aqui é que realmente não teve uma diferença entre o grupo tardio e precoce. As duas linhas ali que estão passando, ó, tem a azul, que é o grupo tardio, e a vermelha, que é o grupo precoce, elas andam bem juntas, né? Quase coladas uma na outra ali. Então, isso mostra para a gente que realmente os scores de gravidade, ambos os pacientes eram graves do mesmo jeito, né? A mortalidade deles eram parecidas já no início da internação dos dois grupos. Aqui a gente tem uma matriz de correlação de Spearman. Essa matriz mostra para a gente uma relação entre o tempo de internação do centro de terapia intensiva e os preditores que a gente utilizou como modelo. Essa matriz a gente consegue ver que o tempo de CTI e o tempo de avaliação, eles estão bem próximos aqui, né? Estão os dois em azul. Isso mostra para a gente a importância e o impacto desse estudo. Então, o grupo precoce, ele teve realmente uma mudança importante nesse tempo de CTI e tempo de avaliação. Assim como a idade, o ICC e os SAPs, eles são correlacionados também, né? Quanto mais idoso, geralmente o score, ele costuma acompanhar essa idade junto com o paciente, né? Com a gravidade do paciente. Então, as nossas conclusões. A amostra, nossos pacientes eram idosos, eles tinham um risco moderado de mortalidade, eram associados às comorbidades, né? Então, eles já eram muito graves já no início da internação clinicamente, e a maior predominância de comorbidade foi a fragilidade. Não teve associação entre o sexo e o tempo de duração do cuidado paliativo no centro de terapia intensiva. O grupo com avaliação precoce pelo cuidado paliativo, ele teve maior idade, maior pontuação de ICC, e o grupo com atendimento precoce pelo cuidado paliativo teve menor tempo de solicitação de avaliação. Teve menor tempo de avaliação e menor tempo de internação hospitalar, que foi o que a gente realmente queria mostrar com esse estudo, né?
A pontuação do SAPS-3, ele teve um efeito sobre o desfecho hospitalar diretamente. O aumento na gravidade do SAPS-3, ele vai resultar com o aumento do desfecho óbito no CTI e na enfermaria quando comparado à alta hospitalar. A pontuação do ICC teve efeito sobre o tempo de internação do meu paciente no CTI e o aumento do ICC demonstrou redução do tempo de internação também. Provavelmente isso é ligado a um aumento da mortalidade, né? Então, se reduzir o tempo de internação, a gente supõe que o paciente pode ter evoluído com óbito. As descritivas de CC e SAPS-3 vão mostrar também para a gente que tem uma correlação fraca dessas variáveis com o tempo de duração da avaliação do cuidado paliativo no CTI. Isso mostra para a gente os resultados das modelagens, né? Então, estão associados à gravidade da doença, sim. E embora esse estudo ele indique o efeito do tipo de atendimento sobre o tempo de internação, o resultado a gente tem que olhar com um pouco de cautela. Por quê? É possível que o aumento do tempo de internação do CTI seja reflexo do tempo de espera da equipe de cuidado paliativo, porque esse paciente, mesmo que ele não fosse avaliado pelo paliativo nesses dias, ele estava recebendo cuidado, né? Não é porque ele não estava sendo avaliado pelo paliativo que ele estava deixando de receber cuidado. Então, isso fortalece mais ainda para a gente que o aumento do tempo de internação foi reflexo do tempo de espera, né? Que se esse paciente tivesse sido avaliado antes, talvez não, né? Teria reduzido o tempo de internação dele aqui no CTI. Essas são minhas referências. E é isso. Muito obrigada. Tá excelente. Obrigado a nós, né, por nos prestigiar aí com seu excelente trabalho. Vou pausar a gravação, deixar registrado novamente nosso agradecimento, reforçar para quem estiver assistindo que nós temos o trabalho na íntegra publicado lá no nosso site do hospital, na biblioteca virtual que a gente criou lá, que a pessoal do NEP me comunicou hoje, que já colocou todos os trabalhos lá. Tá bom? Boa noite, muito obrigado. Parando a gravação agora.